Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus em sua vida, na sua própria vida. Quando nós somos criados pelo Senhor, Deus soprou em nós vida. Deus soprou em nós o seu hálito de vida. Quando Deus nos cria lá no Gênesis, nos cria ali, coloca a sua mão sobre nós, vai nos formando. Nós somos formados do barro, nós somos formados do pó da terra. E depois que nós, homens, já estávamos prontos, mas estávamos ali sem vida, o Senhor vem com todo o seu cuidado e Ele sopra em nós a sua vida, sopra em nós o hálito de vida. E nós passamos a ter vida, nós passamos a ser, como o texto de Gênesis diz, uma alma vivente. Esse sopro de Deus em nós é o Espírito de Deus em nós. É a essência de Deus em nós, é a vida de Deus em nós. E é por meio do nosso Espírito, da essência de Deus em nós, da vida de Deus em nós, que Ele nos fala. É no nosso espírito que Deus comunica com a gente, no nosso íntimo, no nosso interior, que Deus fala com cada um de nós. Só que aconteceu uma coisa, quando nós pecamos, quando nós desobedecemos o Senhor e falhamos com o Senhor, o que aconteceu? O nosso espírito adormeceu. A vida de Deus em nós morreu, foi morta, se tornou insensível. Para isso, eu quero ler Efésios, capítulo de número 2, o versículo 1 e o versículo de número 5, que falam exatamente sobre isso. Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Repetindo para você, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ainda no versículo de número 5, a gente também encontra: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Estávamos mortos. E sem o Espírito de Deus falando com a gente, sem o Espírito de Deus tocando com a gente, tocando em nós, tocando na nossa vida, sem o Espírito de Deus nós estamos mortos. Nosso espírito está morto diante do Senhor. E há alguns sinais de que o nosso espírito esteja morto. Há alguns sinais que apontam para isso, por causa do nosso pecado, por causa do nosso distanciamento de Deus. Então, quando eu me sinto oprimido, sabe? Quando eu me sinto oprimido, quando eu me sinto preso, quando eu me sinto abatido, quando eu percebo a falta de paz, quando eu estou atribulado, quando eu me vejo até mesmo violento saindo de mim, quando eu me vejo sem interesse pelas coisas de Deus, quando eu não consigo valorizar a vida que Deus me deu, que Deus me proporcionou, quando eu fico sem entendimento, quando eu não consigo vibrar com a vida. Sabe, são sinais, e talvez você esteja vivendo alguns desses sinais, de que seu espírito está morto, de que está faltando a vida de Deus em você, e olha como isso é importante. E por que hoje essa palavra? Receba a vida de Deus sobre a sua vida. Porque nós estamos ouvindo tanto sobre morte, não é verdade? Nós estamos ouvindo tanto sobre morte nesses dias, Não saia de casa, senão você vai morrer. Não saia de casa, que senão você vai morrer. Alguns têm falado com os idosos assim: não saia de casa, senão você vai morrer. Todos os dias é mostrado na televisão as notícias de quantas pessoas morreram na Itália, quantas pessoas morreram na Espanha, quantas pessoas morreram nos Estados Unidos. Já passou de 1.000 as pessoas que morreram em um único dia nos Estados Unidos, a gente vê isso. As pessoas estão dizendo: tem tantos corpos ali naquele hospital, é essa situação. E eu sei, irmãos, eu sei, querido, que a questão é muito séria, mas debaixo desse clima pesado de
tanta fala de morte, tanta situação de morte, isso pode até mesmo influenciar a nossa vida. A gente pode começar a viver uma situação angustiante, né? Há um peso de morte, há um clima de morte, e nós não podemos nos deixar ser tocados por esse peso de morte, por esse clima de morte, não. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos isso da sua vida, em nome do Senhor. Em nome de Jesus, porque Deus tem nos dado espírito de vida. Aí eu pergunto para você hoje, né, dentro da situação que você está, dentro da situação em que você se encontra, qual o espírito que você deseja que atue sobre a sua vida? Qual é o espírito que nesse momento está atuando sobre a sua vida? Você está debaixo do poder da vida ou você está debaixo do poder da morte? Quais são os sentimentos que nesse momento estão aí permeando o seu coração? Quais são os sentimentos que nesse momento estão presentes na sua vida? Não é? Será que há pavor? Será que há medo? Será que há desesperança? Desprazer com a vida? Mas olha, eu tenho boas notícias para você hoje. Nós temos boas notícias para você hoje, em nome de Jesus. Ele deseja, o Senhor deseja que a gente receba vida, que a vida de Deus venha. E o nosso desejo nessa noite, o meu desejo especial para você nessa noite é que você seja tocado com a vida de Deus, é que você receba a vida de Deus sobre a sua vida. Eu quero, irmãos, levar você a ler o texto de Ezequiel, capítulo de número 37. Não sei se você lembra do que está escrito lá em Ezequiel, capítulo de número 37, fala a respeito da visão do vale de ossos secos, uma visão que o profeta Ezequiel teve. Ele foi arrebatado, ele foi levado em espírito até esse lugar, era um vale de ossos secos, e o profeta, ele fala das características daquele lugar, daquele momento. Ele diz, olha, eram muito numerosos os ossos, eles estavam sequíssimos, não havia nenhuma vida neles. E da mesma forma, assim, conforme aquela visão que Deus mostrava ao profeta Ezequiel, assim estava o povo de Deus naqueles dias, como um vale de ossos secos, sem vida, sem força, sem vigor algum, sem esperança alguma. Passaram-se ali os anos no cativeiro e a desesperança foi tomando conta do coração deles. O sentimento de miséria por causa dos seus patrícios, o sentimento de vergonha e de dor, e o Senhor tem uma resposta para eles através do profeta Ezequiel. Acompanha comigo a leitura, Ezequiel 37, de 5 a 14, diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, e porei tendões sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei, segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam, ossos contra ossos, e se ajuntava, cada osso ao seu osso. E eu olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, ó filho do homem, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: eis que farei abrir a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei novamente à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair dela, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis,
e vos estabelecerei na vossa própria terra, e então sabereis que eu sou o Senhor. Eu disse isto e eu o fiz, diz o Senhor. Amém? Farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Imagina aquela condição. A visão que Ezequiel tem dos ossos secos representava o coração do povo de Deus naqueles dias, naquele instante. Havia morte, desesperança, falta de vigor. Deus viu a condição do seu povo. Recebam do meu espírito. Eu darei a vocês o meu espírito. Eu farei que entre em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eles receberam vida. O Espírito veio, foi soprado dos quatro cantos, veio sobre aquele vale de ossos secos e eles reviveram. Então ali um exército poderoso surgiu. Eu ministro sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, que o Espírito de vida venha sobre você, venha sobre a sua casa, venha sobre o seu coração, em nome de Jesus. O Senhor declara na sua palavra: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair de lá. Eu os darei o meu espírito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você esteja como um osso seco, sem vida, sem vigor, ainda que nesses dias você esteja sem esperança alguma, ainda que você perceba um clima de morte, uma opressão, um sentimento de morte, um pavor, uma angústia no seu coração, ainda que você não veja nesses dias respostas, ainda que você não perceba nesses dias saída para a sua vida, o Senhor tem vida para você. O Senhor tem condição de restaurar a sua vida, de restaurar a sua força, de restaurar a sua esperança. Receba do Espírito do Senhor sobre a sua vida hoje. Receba a esperança, seja restaurado na sua esperança, porque aí está o Senhor nosso Deus soprando sobre você hoje. Soprando do Espírito dele sobre você hoje, sobre a sua vida hoje. E da mesma maneira que aqueles ossos secos se juntaram, se aproximaram, e ali se formaram vários corpos, assim o Senhor hoje sopra dele, sopra do Espírito dele sobre nós, sobre você, sobre a sua vida, para te restaurar, para vencer toda essa desesperança, para vencer todo esse abatimento, em nome do Senhor. Ele está trazendo hoje um novo espírito. Não mais o espírito da morte, não mais um clima de morte, não mais um clima de pesado, mas Ele está soprando sobre você, espírito de vida. O toque de vida do Senhor nos levantará, você crê? O toque de vida do Senhor nos levantará, Ele pode tocar em você hoje com vida. No Evangelho de Lucas tem uma história muito interessante. É a história da viúva de Naim. Quero convidar você a ir para lá agora. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Lucas relata mais um dos milagres de Jesus no seu tempo. Uma mulher viúva levava o seu filho que tinha morrido. Era o seu sustento, era seu amigo, seu companheiro, era o arrimo dela. E essa mulher sofria muito e uma grande quantidade de pessoas seguia junto com ela, ia junto com ela para sepultar o seu filho, o seu único filho. Mas também, numa outra direção, vinha o Senhor com uma grande multidão. E ali, na porta da cidade, houve um encontro de Jesus e a multidão que vinha junto com Jesus e a mulher viúva, levando o seu caixão, acompanhada também de um monte de pessoas. Eu quero ler com você, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, 12 a 15, apenas os versículos de 12 a 15. E como se aproximasse da porta da cidade, ia com ela
como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores, não chores. Chegando-se, tocou o esguife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se então aquele que estivera morto e passou a falar, e Jesus então restituiu a sua mãe. Olha essa palavra de Jesus: eu ordeno a você, levante-se. E no mesmo instante, aquele que estava morto se levantou. Imagina essas duas multidões, a aproximação dessas duas multidões, o confronto que houve entre elas. Uma trazia um peso de morte, uma trazia um clima pesado, o espírito abatido, o choro, a tristeza, o lamento daqueles dias, o luto pela morte daquele moço, pela morte daquele rapaz. De um outro lado, no sentido contrário, vinha Jesus, a vida estava nele. Vinha Jesus, uma multidão seguia, uma multidão louvava, proclamava o nome do Senhor. E essas duas multidões de pessoas, elas se encontraram, se reuniram ali. Quando a morte encontra a vida, quando a morte encontra a vida, a morte dá no pé, meu irmão. A morte nesse dia aqui, olha, meteu o pé, deu ruim para a morte naquele dia, porque o morto, o rapaz que estava morto, ressuscitou, voltou à vida, porque em Jesus repousa toda a vida de Deus. Nele, em Jesus, está a vida. Ele é a fonte de toda a vida, da verdadeira vida. A tristeza e as lágrimas, naquele momento ali, deram lugar a louvores, deram lugar à adoração ao nome do Senhor. Jesus hoje pode tocar em você, e pode tocar em você com vida. Porque Ele, Jesus, o nosso Jesus, venceu a morte não conseguiu detê-lo, a morte não conseguiu prender o nosso Senhor, a morte não tem poder sobre Ele, aleluia. Ele continua vencendo, triunfando, e eu creio que hoje, nesse momento, Ele toca aí em você com vida. Seja tocado aí com vida, com o Espírito de vida, no seu espírito, no seu íntimo, no seu coração. Porque é bem provável que nesses dias há muitos carregando também um corpo morto, transportando também um corpo morto, cheio de angústia, cheio de pesar no coração, lutando para permanecer em pé. Mas eu creio que todo sinal de morte hoje está sendo vencido pelo poder que há no nome de Jesus. Todo sinal de morte, a falta de forças diante das batalhas, o espírito abatido, a prostração, a derrota. Hoje o Senhor declara para você: levante-se em nome de Jesus. Da mesma maneira que Ele ministrou sobre aquele moço, levante-se. Ele ministra sobre você, sobre a sua vida hoje. Levante-se em nome do Senhor. Seja tocado pela vida de Deus, seja tocado pelo Senhor agora, em nome de Jesus, seja levantado agora, em nome de Jesus. E aí, meu irmão, minha irmã, Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. No Evangelho de João, no capítulo de número 11, a gente vê a história de Lázaro. Lázaro era muito amigo de Jesus e ele fica doente. Suas irmãs, preocupadas com a situação de Lázaro, mandam um recado para Jesus. E falam com Jesus assim: Jesus, aquele a quem tu amas está doente. Jesus se demora um pouco para chegar até a aldeia de Betânia. E quando Jesus chega até a aldeia de Betânia, Lázaro já morreu, Lázaro já faleceu. Marta fica sabendo que Jesus estava bem próximo dali, vai até o encontro dele. Marta conversa com Jesus e Jesus libera uma palavra sobre a vida dela. No Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus diz para Marta assim:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus depois conversou com Marta, depois dele ter conversado com Maria também, e de ter falado com Maria: Maria, se você crê, você verá a glória de Deus. Jesus se aproxima junto com essas duas irmãs, e as pessoas que estavam ali, até bem próximo do sepulcro, do local onde Lázaro tinha sido depositado, e ele dá uma ordem: retirem a pedra. Alguns naquele momento questionaram: Senhor, já é de 4 dias, não cheira bem. Jesus ordena: retirem a pedra. Após terem retirado a pedra, Jesus se volta e fala com o morto, fala com Lázaro lá dentro. Lázaro, vem para fora. E no mesmo instante, aquele que estava morto saiu, reviveu. Glórias a Deus. Não importa, querido, quanto tempo você já se encontra em uma condição difícil. Não importa quanto tempo você se encontra aí mal, com seu coração angustiado, pesado, para baixo, em depressão. Não importa se as pessoas já não acreditam mais em você, se elas não creem que você irá mudar, se elas não creem que você irá se levantar. Assim como nos dias de Lázaro, já tinham passado 4 dias desde que Lázaro tinha morrido, mas isso não foi nenhuma dificuldade para Jesus. E eu creio que Ele hoje pode mudar a tua história. Você pode ter permanecido durante muito tempo nessa condição, debaixo de um peso enorme sobre a sua vida, sem motivação alguma. Mas eu creio que hoje Deus pode visitar você. E se você crer, você verá a glória de Deus. Não importa também os obstáculos que você já tenha enfrentado nesse tempo. Circunstâncias difíceis, diagnósticos médicos, opinião de outras pessoas a teu respeito, dureza de coração daqueles que estão perto de você, caminham com você, acusações, julgamentos, todas essas coisas que querem manter você em um lugar escuro, que querem manter você em um lugar de trevas, que querem manter você em um lugar de morte. Mas da mesma maneira que Jesus ordenou naqueles dias: tirem a pedra, tirem a pedra, tirem os obstáculos. Eu vou agir, eu vou fazer, eu vou realizar. Jesus pode realizar isso na sua vida hoje. Tirem a pedra. Se há esses sentimentos no seu coração, e se você tem condições de retirá-los, com uma atitude diferente, com uma postura diferente, faça isso. Mas se não tiver condição, Ele mesmo vai agir em seu favor. Ele mesmo é poderoso para tirar esta pedra. E não importa também, meu irmão, se você se sente hoje amarrado, se você se sente hoje aprisionado, se você hoje está até mesmo insensível à voz de Deus, Jesus hoje está ordenando para você a mesma palavra que Ele liberou sobre a vida de Lázaro. Ele libera sobre a sua vida hoje: sai desse lugar, vem para fora, em nome de Jesus, saia daí. E assim como Lázaro, o morto, ouviu a voz do Senhor, eu creio que você vai ouvir a voz do Espírito de Deus agora, sendo liberada sobre a sua vida. Saia desse lugar, porque o Espírito de vida quer tocar em você, porque haverá ressurreição sobre a sua vida, no nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Você já se sentiu preso? Naqueles dias Lázaro saiu de lá do sepulcro preso, amarrado. Seus pés estavam amarrados, seu corpo estava amarrado. Havia mortalha sobre todo o seu corpo, faixas sobre todo o seu corpo. Mas ele saiu daquele lugar, o Espírito tirou daquele lugar. Quando ele saiu, ele fala para os outros assim: tirem as mortalhas dele, tirem as faixas dele, deixem ele ir. Jesus quer trazer libertação sobre a sua vida hoje. Jesus quer realizar um milagre sobre a sua vida hoje. Eu creio nisso em nome do Senhor. Eu creio que da mesma maneira como o Espírito de Deus veio, o Espírito de vida veio e visitou aquele vale de ossos secos, o Senhor é poderoso para visitar a sua vida.
Eu creio que da mesma forma como Jesus tocou naquele caixão, como Jesus tocou naquele moço, e ele se levantou porque ele recebeu vida, eu creio, querido, que isso pode acontecer com você. Eu creio que da mesma maneira que Lázaro voltou dos mortos, ressuscitou dentre os mortos, o morto ouviu a palavra de Deus, ouviu a ordem de Deus, eu creio que você pode ouvi-la hoje também em nome de Jesus, para se levantar, para se erguer no nome poderoso do Senhor. O mesmo poder e o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse Espírito está em nós, esse Espírito habita em nós, esse Espírito habita em você, dá lugar para Ele agora e na sua vida, creia nisso, observa, o mesmo Espírito, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que age sobre você, é o mesmo poder que age sobre a sua vida agora, no nome poderoso de Jesus. Ele se move na vida daqueles que creem nele. Ele se move para trazer vida para nós. Ele se move para trazer renovo para nós. E voltando ao texto de Efésios, né? Ele vos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. E eu libero isso sobre a sua vida hoje. Ele te dá vida. Ele te dá vida. No versículo de número 5 de Efésios a gente encontra: e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Se Cristo está em você, se Cristo habita em você, receba a vida de Deus em sua vida agora. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus como Senhor e Salvador, nós experimentamos isso. O nosso espírito que estava morto reviveu. O nosso espírito que estava adormecido, ele despertou. Mas todas as vezes em que eu e você necessitamos ser despertados, acordados, renovados pelo seu Espírito, ele vem e realiza isso na nossa vida. Quem tem o Filho tem a vida de Deus em si mesmo. Quem tem o Filho tem a vida de Deus em si mesmo. O evangelista João afirma isso. E a vida de Deus, a vida que é em Deus, que Ele deseja liberar sobre você, é uma vida com qualidade, é uma vida próspera, é uma vida abundante, é uma vida dos céus para nós, é a vida de Deus, é a vida eterna. Aleluias! Essa vida, Deus quer ministrar sobre você, em meio a esse clima de morte, em meio a esse clima pesado, Deus quer liberar vida sobre você, em nome de Jesus. Eu quero, querido, convidar a banda para vir até aqui, para nos ajudar numa ministração. Querido, querida do Senhor, sabe, hoje pela tarde eu orava a Deus, falava com Deus, pedia ao Senhor uma palavra para ser liberada sobre você, para ser liberada sobre o teu coração. Nós carregamos vida, vida de Deus em nós. Se você ainda não carrega essa vida, a vida de Deus em você, Deus quer liberá-la sobre você, Deus quer liberá-la sobre o seu coração. Muitas vezes, querido, nós vivemos, mas é uma vida ordinária. É uma vida às vezes sem sentido, é uma vida às vezes sem direção, é uma vida às vezes sem o toque do Senhor, sem a graça do Senhor. E talvez alguma das coisas que nós falamos aqui hoje, elas tocaram em você, elas tocaram em seu coração. É bem provável que alguma das coisas que nós falamos aqui hoje, você esteja vivendo, esteja sentindo, esteja percebendo aí no seu coração e na sua vida. Um espírito abatido, um peso, um clima angustiante, ruim, desagradável, uma opressão. Mas Deus tem vida para liberar sobre você. Deus tem vida para liberar sobre o seu espírito. Deus tem vida para você. Ele é a vida. Ele é a vida. Nele está a vida. Em vários textos da palavra de Deus em que em que o Senhor ministra para nós, Ele fala o tempo todo: eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha que revelação tremenda, maravilhosa de Deus para nós. Eu sou
a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez você tenha aberto mão da sua vida. Talvez você tenha aberto mão do prazer de viver. Talvez você tenha perdido a alegria de viver, a alegria da vida. E a vida é dom de Deus para nós. Como é bom a vida. Como Deus é bom com a gente. E como que a vida de Deus para nós é tão tremenda e tão maravilhosa. Deus quer que você experimente uma outra vida. Diferente dessa que até hoje você vem vivendo, que você vem experimentando. Se você fizer uma aliança com Jesus, se você fizer uma aliança com o Senhor, a vida de Deus virá até você. A vida do Senhor visitará você aí onde você está. Uma nova vida. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E a tenham com qualidade, e a tenham com dignidade. E tenham a vida eterna. Vamos repreender essa morte. Vamos repreender esse sentimento de morte. Vamos repreender esse luto sobre o nosso coração que permanece. Vamos repreender isso, vamos retirar isso em nome de Jesus. Vamos tirar esse sentimento de derrota, esse peso de derrota. Vamos tirar esse negócio em nome do Senhor. E vamos experimentar a vida que Deus tem para nós. Se o Espírito de Deus tocar em você, e se o próprio Senhor abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus, você receberá vida. Você receberá vida. A palavra dele é vida. Entre em contato com esse número de WhatsApp aí, ou no nosso chat. Você pode ir lá e falar da sua decisão a respeito de Jesus, de querer entregar a sua vida para Jesus, como Senhor, como Salvador da sua vida, da tua história. Ele pode salvar você, Ele pode livrar você. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Aproxima o teu celular aí desse QR Code. Coloca aí, você vai ser direcionado para um link. E nesse link você vai ver uma ficha de decisão. Nessa ficha de decisão, preencha, envia ela para a gente. Nós vamos entrar em contato com você.